Muito boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje, influências espirituais. Eu acho que eu já ouvi a palestra de influências espirituais umas 40 vezes. E às vezes a gente assiste palestras belíssimas, que a gente chora, né? Oradores maravilhosos. Mas a gente pensa assim, e daí? Qual é a forma prática de eu perceber as influências espirituais, de eu entender os tipos, de eu reconhecer isso dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha vida? Mas será que nós estamos conseguindo, através não só dessa palestra, mas de todas as palestras espíritas que nós ouvimos, algum tipo de transformação interior? Porque a mensagem de Jesus há 2000 anos atrás ela era muito simples. Porque quanto mais consciência nós tivermos, mais livres para escolher nós seremos. E essa é a única liberdade que ninguém pode tirar de nós. E Jesus veio, esteve conosco e disse assim, é simples. Ama, perdoa, trabalha, faz o bem. Tão fácil de falar, mas fazer não é. Tem 2000 anos que ele caminhou conosco, e nós ainda não conseguimos acompanhar Jesus. E aí a gente fica batendo pino, rodando sem sair do lugar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não se aborrece conosco. Ele não se cansa, Ele não nos castiga, Ele não nos persegue. Deus é igual ao GPS. Alguém conhece o GPS de carro? Né? Quando você põe uma rota e erra o caminho, o GPS. Por aqui, né? Recalculando rota. Ele não fica assim, você errou, né? Não. Recalculando. E ele encontra um caminho para nos levar ao destino. Se a gente desvia do caminho, o que acontece no GPS? A gente vai passar, às vezes, uma estrada mais difícil, o caminho vai ser mais longo, mas a gente vai acabar chegando lá. Então, nós temos a escolha de nos transformarmos na velocidade que cada um quer. Porque só o amor e o bem trazem a felicidade. E a felicidade verdadeira é o destino de todos nós, a perfeição. Influenciam os espíritos nas nossas vidas? O que vocês acham? Mais do que nós imaginamos. Algumas vezes são eles que vos controlam, né? O livro dos Espíritos nos ensina isso. Mas eu não sou médium, eu não sinto nada. Como que o espírito pode interferir em mim se eu não sou médium? Porque o médium tem a capacidade de sintonizar com o mundo espiritual, não é assim ou não? Uma pessoa que não é médium, não sente nada, nem friagem, o espírito pode influenciar sobre ele? Pode. Mas ele não sente. Aí é que é pior, porque ele está sendo influenciado e não percebe a influência espiritual. Então, quando nós nascemos, nós sofremos uma série de influências. A primeira influência, que a gente pode dizer que é de certa forma física, é o nosso corpo. A gente vem com um determinado corpo, com uma genética, que nos vai dar uma aparência, uma beleza, alguma limitação física, né? Às vezes a gente nasce com a perna torta, com o cabelo que você não queria ter, com a aparência que não era melhor para você, você nasce gordo, nasce magro. Então, a primeira limitação que a gente tem é o nosso corpo. A gente não pode ser nem fazer tudo que a gente gostaria de fazer com aquele corpo que veio nessa existência. Mas existe um motivo para o nosso corpo vir nessa existência. Desta forma, para o nosso aprendizado, para nos limitar a alguns caminhos que não seriam bons para nós e para que a gente entenda que as nossas vidas anteriores plasmaram esse corpo aqui. Então, esse corpício aqui de Demartino é o melhor para essa encarnação. Eu posso dar uma melhorada nele. É igual a pessoa que tem o Fusca, acho que nem fabrica Fusca mais, fabrica? Voltou? E aí fala, mas eu queria o carro fulano de tal. Não, mas você só tem o Fusca. Então você capricha no seu Fusca, bota um banco de couro, né? Dá uma pintura, bota um som bom, que seu Fusca vai ficar melhor. Então o nosso corpo a gente tem que cuidar, porque é o aparelho que nós temos para andar na Terra. A outra limitação que nós temos física é a família que nós nascemos. Às vezes nós nascemos numa família difícil.
que não tem muito entendimento, que não tem muita condição, que não vai nos dar a riqueza que nós desejaríamos ter, as facilidades que nós gostaríamos de ter, ou vai dar facilidades demais que vai nos atrapalhar. Facilidade demais também atrapalha. Às vezes a pessoa precisa ter dificuldade para encontrar um caminho. Quantos filhos de milionários se entregam ao mundo das drogas, se suicidam, e tem tudo que é de material que se pode imaginar. E chega um ponto e ele diz, é só isso a vida? Eu já tenho tudo. E aí descobre que tudo que ele tem é o ter, não é o ser. E se a gente não tem recheio, é igual aqueles biscoitos baratos que a gente compra, que quase não vem recheio, né? Eu compro biscoito recheado, eu como os biscoitos, o recheio e deixo os biscoitos lá. Minha mulher fica danada da vida. E a melhor parte é o recheio. E a melhor parte de nós é o recheio. E também o país que a gente nasceu, a cultura que a gente nasceu, né, influencia muito na nossa vida. Tem lugares onde não existe liberdade. Tem lugares que não existe justiça. Tem lugares que a criminalidade é muito forte. Tem lugares que o acesso social, a religiosidade, o pensamento endurecido, né? A violência, lugares que estão sob domínio de ditadores, que você não tem o livre pensamento. Então, tudo isso interfere na nossa evolução da Terra. Isso eu estou falando de gente viva. Até agora eu não falei de espírito. Influências que nós sofremos entre vivos. Então, um dos tipos de influência espiritual é entre vivos. Vivo afeta vivo. Às vezes, dentro de casa, tem uma pessoa da sua família que te afeta, te perturba profundamente. Né? Que é a causa da sua felicidade ou da sua infelicidade. Na família, na sociedade, no trabalho. Então, uma das influências que a gente recebe diretamente, às vezes da vizinha, fica vigiando sua vida, com inveja, vigia seu varal, fala lá, ela está com 4 vestidos no varal, só tinha 3, alguma coisa aconteceu. Está usando o perfume da Avon, essa mulher deve estar roubando. Tem gente que é assim, em vez de procurar a própria felicidade, fica atrás, de olho na felicidade dos outros e não consegue sair do lugar. Não é isso mesmo? Da mesma forma, existem as interferências invisíveis. Porque nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, mas nós temos vários mundos invisíveis que interferem em nós, com dimensões diferentes, com frequências diferentes. Mas a gente é um emissor, nós somos uma antena, nós somos uma estação de rádio. O nosso pensamento é energia. Tanto que existe o eletroencefalograma, eu sou médico. Né? Não se faz o eletroencefalograma, já não se faz a ressonância funcional, que você já vê a área do cérebro lá que está acendendo na hora daquela emoção, daquela substância que é injetada. Então, cada vez mais a ciência descobre que nós somos seres energéticos e que podemos usar essa energia para a nossa cura. Mas, da mesma forma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também interferem para as nossas doenças. E quando a gente desencarna, porque espírita é chique, espírita não morre, né? Espírita desencarna. Quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente continua vivo, continua pensando e continua numa frequência, numa sintonia. Como se a gente fosse uma estação de rádio. Quantas estações de televisão e rádio estão atravessando o nosso corpo agora? Não tem? Um monte? Tem uma que eu sempre erro, que eu falo com a minha mulher, não sei o que, 77 FM, ela fala que não existe 77 FM. Vocês estão ouvindo a música da 77 FM? Não estão. Por quê? Vocês não estão na sintonia da 77 FM. Mas se você tivesse, você estaria com a música dentro da sua cabeça. Então é assim que os espíritos se sintonizam conosco, pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, pela nossa afinidade, de acordo com nós pensamos e sentimos. Quanto mais pesados, mais ruins, mais malvados, mais egoístas forem os sentimentos, mais baixa a nossa sintonia. E os espíritos que estão nessa sintonia vão assim, opa, percebi um canal aqui. Faço conexão com essa pessoa. Posso interferir. Mas por que os espíritos interferem conosco? Qual é a finalidade deles? O que vocês acham?
É para brincar de controle remoto com a gente, igual a gente brinca com carrinho de controle remoto? Qual é a motivação para os espíritos interferirem na nossa vida? Às vezes é o amor, sabia? Você pode ter um espírito que influencia na sua vida por amor. Por exemplo, a sua mãe morreu, sua avó morreu, continua na sua casa, te ama muito e fica acompanhando você lá dentro de casa e fala assim: essa mulher não serve para meu filho, ela não cozinha direito, não lava direito, ela tem que separar dela e encontrar uma mulher melhor. Ela te ama, mas causa uma perturbação no seu lar por amor. Teve o caso de uma moça que o noivo se matou e apareceu no quarto dela falando para que ela se matasse também, para que eles ficassem juntos. Na doença dele, por amor, ele queria que ela se matasse para ficar com ele. Ele não queria fazer mal para ela na cabeça dele. Na cabeça dele estava fazendo um bem para os dois. A síndrome do Romeu e Julieta, né? Vamos nos matar para ficar juntos? E aí tem essa pergunta: se um casal apaixonado, onde a família não concorda, resolver se matar por amor, eles vão ficar juntos no mundo espiritual? Ah, mas cometeram suicídio, não vai os dois para o vale dos suicidas? Por quê? Você está certa, só é que a explicação não está completa, porque cada um tem um passado, né? Então, não é só o Demartino que interfere no meu destino. Uma sucessão de vidas anteriores faz um resumo do que eu sou hoje e vai me dar um destino. E existem circunstâncias atenuantes, no caso do suicídio, existem circunstâncias atenuantes e agravantes. Uma coisa é uma pessoa suicidar porque está num delírio psiquiátrico, né? A responsabilidade dele pelo suicídio é bem menor do que uma pessoa que não tirou o primeiro lugar no concurso de Miss, que suicidou por egoísmo, por vaidade. O destino é diferente. Como nós estamos no Setembro Amarelo, é interessante a gente realçar isso. Porque as famílias que têm alguém que suicida sofrem muito, né? Porque o suicida ele afeta não só a família, mas já fizeram um estudo, cerca de 100 pessoas são afetadas pelo suicídio de uma pessoa. A equipe médica, quem vai buscar, porque todo mundo fica pensando: por que fez isso, né? Por que aconteceu isso? O que foi que houve? Por que eu não percebi? Por que eu dei a chave do carro? Por que eu deixei de fazer isso ou deixei de fazer aquilo? Então gera uma culpa e um pensamento naquele núcleo todo que está ali. E uma coisa é certa para todo suicídio: é o desapontamento. O suicida se desaponta porque ele vai descobrir que a vida continua, que ele não acabou com os problemas que tinha e ainda acumulou alguns com o processo do suicídio. Porque quando a gente se mata, a gente deforma o perispírito. E a gente vai para lá com as consequências. Quem já leu o livro Memórias de um Suicida, vê lá alguns tipos de suicidas que ainda sentiam sufocamento, estavam sangrando, estavam sentindo dor, estavam afogando, em várias condições. Todos os suicidas terão seu resgate no tempo certo, a misericórdia e o amor de Deus. Mas se nós podemos evitar isso, se a escola da Terra é a nossa missão, nós estamos aqui numa série, vamos cumprir a nossa série, desencarnar no tempo certo, e aí nós vamos ter uma vida futura melhor. Porque a gente sempre aprende um pouquinho em cada vida. Você quer fazer uma pergunta? Uma criança de 10 anos que se matou por causa do jogo da baleia. A criança, às vezes, não tinha condição de entender a gravidade do que ela estava fazendo. Então, tudo está de acordo com a consciência de uma pessoa. Então, existe um tipo de suicídio atualmente que é chamado suicídio by cops. A pessoa quer se matar, mas não quer se matar por suas mãos, então ela cria uma confusão para que a polícia venha, ela vai para a frente da polícia, enfrenta a polícia para a polícia matá-la. Deus olha a intenção do nosso coração. Se você teve intenção de suicidar, é suicídio. Não importa por que meio. Um bombeiro que entra numa casa para salvar uma criança, casa em chamas. Se ele está com a intenção de salvar a vida da criança, é um ato heróico. Se ele falou assim: vou aproveitar para morrer agora, e a minha mulher recebeu o seguro e os benefícios, que eu ia me matar mesmo quando eu chegasse lá no quartel, é suicídio. E para todo mundo ele é um herói. Mas o nosso coração não esconde o nosso sentimento. Então nós falamos da influência espiritual por amor. Existe a influência espiritual por ódio.
Um espírito não gosta de você. Pode ser dessa vida ou de vidas anteriores. Ah, eu não gosto dela, ela tem um centro espírita lá na Nina Aroeira. Ela está despertando a consciência das pessoas, então eu vou atrapalhar ela. Eu vou criar confusão na casa dela na hora dela sair. Eu vou fazer ela distrair para ela bater o carro. Eu vou criar uma série de problemas para que ela desanime e feche o centro no Nina Aroeira. Ah, ela tem pressão alta. Então, beleza, como é que eu faço para subir a pressão dela? Ah, perturba fulano, porque fulano perturba ela no trabalho, a pressão dela sobe e ela passa mal. Ah, fulano é diabético. O que eu vou fazer? Ah, vou fazer a filha dela dar um escândalo, porque a filha dela é afetável, os adolescentes são mais afetáveis, e aí a glicose dela vai para 400. Ah, fulano quer parar de beber. Eu não quero que ele pare de beber. Eu quero que ele morra de cirrose. Aí ele faz a vizinha e fala, bota a música aí, sofrência. Bota o frevo aí, qual é o frevo que faz todo mundo sair pulando? Como é que é o nome? Das vassourinhas. Aí ele, tô perdendo o carnaval. Aí vai e bebe. Então, às vezes, o espírito parece que quer ajudar a pessoa na influência, na cabeça, no pensamento. Ele coloca pensamentos na sua cabeça e tem vários níveis de interferência que te convence que é para o bem. Você está numa confusão, aí o espírito chega assim e fala, você não vai fazer nada, você não é homem não. Toma providência, rapaz, mata ele. Depois do que ele falou com você, se você fizer isso, se você não fizer isso, você não é homem não. Mas o objetivo do espírito é fazer você preso, fazer você ir para o mal. Às vezes é um parceiro do crime de vidas passadas. Ele não é seu inimigo, mas ele quer que você volte a fazer o crime junto com ele, porque ele precisa daquelas energias. Ele se alimenta daquilo, ele não tem mais corpo. Então, muitos espíritos se aproximam de nós para usar as nossas energias físicas, porque eles não têm mais corpo físico. Então, ele precisa de um vaso, de um copo. A gente não fala assim, não sabe por que o bêbado não morre, né? Cai na rua, passa no meio do ônibus, dorme na rua, fala, o que acontece? Alguém protege ele. Muitas vezes são os vampiros espirituais, aqueles colegas que se alimentam da bebida dele, que não quer que o copo quebra. Então acaba protegendo o bêbado para continuar bebendo por ele. E assim é no sexo, nas drogas. É um tipo de interferência espiritual. E existem aqueles inimigos de vidas passadas, que são aquelas pessoas que nós prejudicamos em outras vidas, mas como a gente vai renascer, o que acontece? A gente não vai mudar de corpo? A gente não fica um tempo adormecido dentro do útero antes de voltar? Então ele perde o sinal. Ele está nos procurando para vingar, mas ele perde o sinal. Aí chega um momento que ele volta e nos acha. Olha como é que ela está diferente. Agora ela é mulher, mas ela era homem, mas ela continua sendo ruim do mesmo jeito. Agora eu achei, agora eu pego ela. A coisa, gente, que o obsessor mais gosta é que você vá numa igreja qualquer que faz assim, sai diabo, vai embora, agora. Aí a pessoa treme, Jesus me curou. E vai embora todo feliz, todo mundo, aleluia, aleluia. Você acha que isso cura obsessão? Cura não. O espírito dá aquela desligada, ou porque ele quer enganar, ou porque o pastor, ou o padre, ou seja qual for religioso, tem uma força moral para causar um desligamento temporário, aí depois ele liga lá na frente, porque a pessoa não mudou nada. A pessoa continua fofoqueira, preguiçosa, malvada. Por que ele vai se livrar do obsessor? A única forma de nós nos livrarmos das influências espirituais é mudando o nosso pensamento. Se o meu pensamento é ódio, eu vou chamar para perto de mim tudo que é coisa de ódio. Se o meu pensamento é inveja, eu vou chamar tudo que é de inveja. Imagina uma lata de lixo. Não tem uma lata de lixo aqui perto, né? Mas imagine uma latinha de lixo. Aqueles cestinhos transparentes aqui, para a gente ver, né? Imagina que tivesse aqui um cestinho transparente de lixo. E cada pensamento, eu sou o cestinho. E cada pensamento que eu tenho é um objeto que eu vou jogar no cesto de lixo. Eu sou o cesto, um vaso. Então eu tenho um pensamento ruim, eu jogo uma casca de banana.
eu tenho um pensamento bom, eu jogo uma coisa boa ali dentro. Uma joia, preciosa. A cada pensamento ruim, eu jogo uma casca de banana, uma carne podre. Quanto tempo você acha que demora para aparecer mosca, rato, barata nessa cesta? Quanto mais lixo eu jogar, e maior vai ser o bicho. Porque uma casca de banana traz aquelas mosquinhas pequenas, não é? Mas o lixão traz uns ratos que é maior do que o nosso tênis. Tem rato que carrega ratoeira, gente, tão grande que é. Você já deve ter visto, né? Que o cachorro corre dele. Lá em Minas a gente chamava de cuíca. Aqui eu não sei como é que chama. Como é que chama o rato grande aqui? Gabiru. Aí, tá vendo? E o obsessor é assim. Quanto mais ódio tiver no nosso pensamento, maior o toque do obsessor também. Ele fala assim, opa, é aquele ali está na minha frequência. Ou ele vem para nos destruir, ou vem para nos convidar para o mal. E aí tem os níveis de influência. Que pode ser uma influência leve até uma possessão, que é o mais alto nível de influência que a pessoa tem. Uma influência leve. Você chega para conversar com uma amiga, aquelas amigas ótimas que você adora encontrar na rua, que só tem problema, não tem umas pessoas assim? Você chega perto dela, ela, e aí, fulano? Não sei, a minha vida, lá. E aí você começa a sentir mal, sentir enjoo, sentir dor de cabeça, sentir cansaço, sentir sono. Aí ela, é tão bom falar com você, eu me saio daqui tão bem. É claro, você jogou toda a energia ruim em mim, né? Mas você fez uma caridade. Né? Você fez uma caridade, você vai tomar um banho, você vai entrar em oração, vai mudar a sua energia, você volta ao que você era, porque você não é daquele jeito. Você não é aquela pessoa negativa. Né? Então, é uma influência temporária. Isso acontece tanto com o vivo quanto com o morto. Às vezes você é aquela pessoa totalmente deprê. Você só tem pensamento negativo. Você já está pensando em suicídio. Aí você começa a atrair espíritos suicidas para perto de você. Eles não querem seu mal, mas a energia deles é atraída por você. Aí eles ficam, isso mesmo, suicídio, aumenta a vontade da pessoa se matar. Há uma confusão sobre o que nós acreditamos e a realidade espiritual. A maioria de nós ignora. A maioria de nós que eu falo é o mundo todo. Sobre o que é Deus, o que são os espíritos e quais são as verdades do mundo espiritual. E cada lugar, cada religião, cada cultura cria dentro dos seus limites uma ideia. Que tem algumas verdades e algumas coisas que não são verdades. E a doutrina espírita conseguiu, através dessa conexão com os espíritos, né, que Kardec fez esse estudo maravilhoso, ele angariou informações sobre o mundo espiritual, porque foram os próprios mortos que foram contando como é que era, e essa pesquisa não terminou até hoje. Então, até hoje, os espíritos se manifestam nos centros espíritas, nas reuniões, e contam o que eles estão passando, o que aconteceu do lado de lá. Eu já conversei, nesses últimos 3 meses, com quase 20 dialogadores com espíritos, tem mais de 200 anos de doutrinação, confirmando o que está nos livros espíritas, do que eles encontram na realidade do dia a dia. Então, nós temos que tirar essa ideia que Deus castiga, que Deus pune, que Deus é mau, que Deus está nos perseguindo. Por quê? Porque Deus, o Criador do universo, não está ao nosso alcance da forma que nós imaginamos. Aquele velhinho sentado no trono, cheio de monitores assim, vigiando, olha lá a vida da fulana, olha lá, ê, fulana. Isso é uma visão muito reduzida de Deus. O Criador do universo é muito maior do que isso. O nosso mestre, modelo e guia, Jesus. Ele é que controla o planeta Terra. Ele é que está comandando uma série de espíritos, cada um na sua função, para que a nossa Terra possa progredir de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa transformação de provas e expiações para a regeneração vai ser tranquila? Ai, mas a minha vida é muito perturbada, eu sofro muito.
Mar calmo não faz bom marinheiro. O bom marinheiro é formado aonde? Na tempestade, com o barco chacoalhando. E é isso que nós vamos passar e estamos passando na Terra. Não se apavorem, meus irmãos. Não desistam da vida. Nós estamos no lugar certo, no tempo certo. Faça o melhor que vocês puderem. Procurem resistir ao mal, ao arrastamento do mal. Nós estamos vivendo um momento na Terra onde o mal está espraiando, nadando de braçada, como se diz. A injustiça, o mal, ocupou lugares de poder no mundo todo. E a gente, às vezes, desanima. Né? Às vezes a gente fala, poxa, está tudo perdido, não tem jeito. Você não tem jeito? Eu tenho jeito. Eu vou lutar de braçada até o fim. Porque a gente tem que se melhorar para tentar melhorar o mundo. Se o mundo não melhorar, problema das outras pessoas. O que nós podemos ser é a página viva do Evangelho no dia a dia do seu trabalho. Você pode ser um bom exemplo onde você anda. Você pode dar os bons conselhos, mas você pode obrigar a pessoa a seguir seus conselhos? A aceitar suas verdades? Não, cada um constrói o seu destino, a sua vida, conforme as suas escolhas. E a realidade é essa. A gente vem no Centro Espírita, deixar o nome aqui no Centro Espírita, para poder fazer orações na desobsessão, achando que os espíritos vão na nossa casa fazer uma faxina, nós vamos ficar livres dos problemas. Não vão, não. O que a gente tem é um alívio espiritual para que a gente tenha consciência. Mas se nós não mudarmos o nosso jeito de ser, de agir, de pensar, os problemas continuam. Aquele obsessor vai embora, vem outro do mesmo tipo, porque o seu pensamento é do mesmo tipo. O grande segredo da desobsessão é essa. Ah, e se eu morrer? Se você morrer, você é imortal. Morreu. Você vai para o mundo espiritual, melhor do que você nasceu, vai ficar um tempo lá, vai se reorientar, vai ser instruído, vai replanejar a vida, dependendo da sua condição espiritual, e vai renascer. Esta semana eu atendi um paciente que ele teve um derrame. E aí foi no médico, o médico pediu uma série de exames para ele, e ele não voltou, apavorado. Se eu fizer os exames, vou descobrir. Aí foi para casa, passou 2 anos, teve outro derrame. Aí ele voltou. Aquela casa assim, eu fiz aqui, ó, eu estou com o pedido do médico 2 anos atrás, só que o plano não aceita. Será que o senhor pode renovar o pedido? Eu falei, e agora? O senhor vai fazer os exames e vai descobrir o que está acontecendo com o senhor? Porque existe um tipo de obsessão, que é uma das mais prejudicantes, chamada obsessão intermitente. André Luiz fala isso. O que é a obsessão intermitente? Você recebe a influência do obsessor, você vira um bicho dentro de casa, perturba todo mundo, bate na mulher, faz um monte de quebra tudo, tem aquele acesso. Aí o pessoal, não dá mais, tem que ir para o tratamento, tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento no centro espírita, tem que ir no psicólogo, no psiquiatra. Aí o obsessor recua. Não, para que isso? Eu estou melhor, não estou sentindo mais nada. Meu problema acabou. Aí passa uns tempos, vem de novo. Essa é a obsessão mais frequente no mundo. É a obsessão intermitente. Porque aí não deixa as pessoas procurar socorro. Porque ela não se vê doente. O outro tipo de influência mais forte é a fascinação. Na fascinação, o obsessor entrou na mente da pessoa de uma forma que ele já não sabe mais que aquele pensamento não é dele. E a pessoa entra numa vibe e ela se sente bem e ela não aceita a ideia de mais ninguém. Aquela pessoa fala assim, eu descobri a cura do câncer. É tomando suco de formiga todo dia de manhã. Eu vou curar o mundo com suco de formiga. Estou tomando suco de formiga e eu estou melhor, estou me sentindo melhor. E você fala, rapaz, não tem trabalho científico sobre suco de formiga. Não, mas você não sabe nada. Quem sabe sou eu vou conseguir. E a pessoa está num processo de fascinação terrível. E não escuta ninguém. É muito difícil tratar uma pessoa em processo de fascinação. Porque ela não se vê doente, ela não reconhece que aquele pensamento não é dela, e ela criou uma realidade paralela ali que ninguém consegue entrar. Então o que nós temos que fazer é
Não desistir. Se vocês têm algum familiar assim, conhece alguém assim, que só ele está certo, o mundo inteiro está errado, ore por essa pessoa, vibre por essa pessoa, porque pode chegar um momento que essa influência se afrouxe. Naquele livro onde tem o Gregório, que é o Libertação, né? Gregório estava na crosta inferior, no mundo maligno, se a gente pode dizer assim, e a mãe de Gregório, nas altas esferas, estava observando Gregório fazendo as maldades dele durante 700 anos. Olha a paciência. Depois de 700 anos que ele estava fazendo todos os estragos lá, ela falou, bom, agora eu acho que ele começou a mudar um pouquinho o jeito de ser. Aí é mandada uma equipe para tentar conversar com Gregório, para que ele mudasse o coração dele, para que ele pudesse ter acesso, para que a mãe não tinha acesso a ele. Embora ela amasse profundamente, ela não conseguia chegar a Gregório, porque o ódio de Gregório e o jeito de pensar causavam uma barreira vibratória que a mãe não alcançava. É uma história muito bonita, mas muito apavorante, tá? Libertação, só leiam quem já tiver uma base de conhecimento espírita para não ter pesadelo. Não é? Eu tive uns pesadelos com a libertação. Mas eu entendo que nada nos acontece. Deus não permite maldição injusta. Isso está no livro dos Espíritos. Então não existe esse negócio de rogar uma praga para a pessoa e a praga pegar. A praga só pega se tiver que pegar. Se aquela pessoa estiver na vibração, não tiver merecimento, aquilo vai acontecer com ela, mas também não é por maldade divina. É por lei de atração, lei de causa e efeito. Então o que influencia nas nossas vidas são as nossas vidas anteriores e a lei de causa e efeito pelo que nós escolhemos no dia a dia. Então pode acontecer de você não ter um obsessor hoje, mas você sai ali, um espírito está passando, te acha linda e começa a te acompanhar. A gente pode adquirir uma obsessão até por contaminação. Você vai num ambiente que está cheio de espíritos, ele sente uma ligação com você e começa a acompanhar você. E o caso mais forte que é a possessão propriamente dita, que Kardec inicialmente achava que não acontecia, mas depois ele observou alguns casos. A possessão ela pode ser parcial, onde um espírito consegue afetar partes do seu corpo, órgãos, e ela pode ser total por alguns momentos. Ninguém fica possesso 24 horas. Mas a possessão não é aquelas que a gente vê no filme. Tá? Eu ficava criança, apavorado com aquela menina linda, de repente o demônio ia lá, tomava o corpo dela, matava, fazia, acontecia, porque a minha menina não tinha nada. Como é que podia uma coisa dessa? Né? Então, isso só acontece quando são espíritos que estão intimamente ligados, intimamente endividados de vidas anteriores. Não é frequente. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, então todo criminoso tem que ser solto, porque ele não era responsável. Sim, nós somos responsáveis. Ninguém nasce programado para matar uma pessoa. Ninguém nasce programado para ser assassinado. Quem puxa o gatilho é você. As influências vão trabalhar, umas querendo que você puxe o gatilho e outras querendo que você não puxe o gatilho. É igual briga de escola. Já foi criança? Eu já fui. E eu sofria muito bullying, porque eu sempre fui gordo. Então era terrível. Porque a criança, às vezes, não é feliz com a vida própria, quer atacar o outro para ser um pouco feliz, né? Quer encontrar a felicidade diminuindo os outros. Muita gente é assim até adulto. Então, quando tinha uma confusão, uma briga, todo mundo, vai ter briga, na hora do recreio vai ter briga, vamos lá. Aí ficava um time, vai, e outro time, olhando, deixa disso. Os espíritos também são assim. Um grupo de espíritos fica assim, pula, acaba com isso. E outro grupo de espíritos fala, não faça isso, você vai desperdiçar a sua vida. Não faça isso, você já passou da metade da vida. Você tem um futuro pela frente. Tem pessoas que te amam. E outro grupo, que nada, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Acaba com isso logo, rapaz. Pra que isso? Não vale a pena.
Quem decide? Você. A frequência que você tiver, aquele empurrãozinho final é seu. E aí a responsabilidade é sua. Porque senão o espírito ia lá e ele pulava, né? Se é tão bom pular, por que ele não pula? Se é tão bom matar, por que o espírito não vai lá e ele mesmo mata? Não, ele quer que você fique enrolado. O objetivo é te arrastar para o sofrimento. Às vezes porque ele sofre e gosta de ver os outros sofrer também. Às vezes ele chega, fica com inveja de você e fala assim, ela não é tão boa assim não, vou provar que ela não é tão boa. Vou jogar uns pensamentos na cabeça dela assim, ó, que você vai ver que beleza. Aí você está lá fazendo macarrão, que o marido está chegando, aí vem o pensamento assim, ó, já passou meia hora, ele já tinha que ter chegado, ele deve estar com outra lá. Seu marido está te traindo. Ontem ele chegou cansado, não quis nada com você. Ó, já viu a secretária dele como é que é? E aquilo vai minando, né? Seu sócio está te roubando. Ninguém gosta de você. Pega aí, rapaz, ninguém vai ver. Não vai dar em nada. Todo mundo rouba. O que tem? Você rouba também. E aí a gente vai se enrolando cada vez mais. Porque a gente acredita que a felicidade está no ter. E não no ser. Então a gente passa a vida... Eu estava até falando isso no carro. Quando a gente era criança, a nossa noção de felicidade era ter uma casa, ter um carro, uma casa na praia e uma piscina. Porque na nossa cidade não tinha piscina, então a gente ficava com inveja dos colegas que tinham piscina. E aí eu acrescentei um sítio, porque eu gosto de fazenda. Esse era meu plano de vida. Se eu tivesse isso, eu achava que eu ia ser feliz. Nunca pensei que para ser feliz eu tinha que ser bom, que eu tinha que perdoar, que eu tinha que ajudar os outros. Para que isso? É uma besteira. O pensamento materialista é você não abrir mão de nada que é seu. Pô, eu que conquistei, fui do meu trabalho, por que eu vou dar para os outros? Ele que corre atrás. O pensamento materialista é esse. Não é? Tá velho, não produz mais nada, melhor morrer. Só fica dando despesa. Quantas pessoas defendem a eutanásia porque não quer mais cuidar do velhinho? Está dando despesa, está dando trabalho. E diz que é pelo bem do velhinho. O velhinho está lá na cama, não consegue nem mexer. Aí ele quer. Pelo amor de Deus, né? E tem vários países já fazendo isso, né? Suicídio assistido. E isso vai aumentar. Por causa do colapso moral. Não é que a Terra está piorando. É porque estão renascendo espíritos endurecidos que estão tendo a última chance de renascer na Terra, porque nós estamos mudando de fase. E esses espíritos que não passaram de ano agora que eu falo, não é agora 2024 não, tá? Porque o tempo espiritual pode ser 200, 300, 500 anos. A gente não tem ideia. Para eles, ó, é um instante. A mãe do Gregório não esperou 700 anos. Então, esse tempo é o tempo que eles têm para se aprumar. Se não aprumar, eles vão renascer em outro planeta mais atrasado, porque a Terra já não vai ter mais a vibração para esse tipo de planeta. Mas também não vai ser um mundo maravilhoso, não. Nós vamos ter outros tipos de problemas. Vai diminuir os problemas de saúde, vai diminuir um pouco os problemas espirituais, mas os problemas do ser continuam. Até os nossos anjos da guarda, o nosso espírito guardião, os espíritos que nos acompanham, eles também têm missões, eles estão em evolução também. Então a gente tem que orar para que a gente faça o tratamento das influências espirituais. O que a gente pode fazer? Se você percebe que tem uma influência espiritual, se você acha que tem uma influência espiritual, primeiro, se você tem algum sintoma físico, procure o médico. Procure a medicina da Terra, procure o psiquiatra, procure o psicólogo, faça todos os tratamentos da Terra. E faça o tratamento espiritual também. Procure, porque aí você vai ter a possibilidade de se livrar do problema, que a palavra não é se livrar, é se libertar, né? É mudar de nível, do que é diferente daquela pessoa que tem diabetes ou pressão alta, eu vou lá e falo assim, ó, toma esse remédio aqui 2 vezes ao dia. A pessoa toma e nem sabe por quê, nem sabe o que é diabetes. Ela vai tomar remédio a vida inteira, vai ficar descontrolada. Agora, se ela aprender,
Ah, não, toda vez que eu como açúcar, então eu não posso comer tanto açúcar, tenho que mudar para adoçante. Toda vez que eu fico nervosa, minha pressão sobe, então eu não posso ficar nervosa. Ela já começou a trabalhar na causa do problema. E a doutrina espírita nos ensina a causa das interferências espirituais e nos mostra um caminho para nos libertarmos. Alguns são simples, outros não são simples. Uma interferência espiritual simples é fácil. Então, aquele avô, aquela avó, aquela mãe, aquela tia, aquele irmão que está na sua casa e altera a energia da sua casa, sem saber e sem querer, quando ele é orientado pelas suas orações, pela sua vibração, porque você pode fazer o evangelho no lar na sua casa, e deve falar em voz alta, e deve conversar com os espíritos, porque eles às vezes não escutam o nosso pensamento. Só os espíritos elevados escutam o nosso pensamento, os espíritos menos elevados não. Então você conversa com ele, olha fulano, se tem alguém aqui, que ele seja encaminhado, eu desejo para você o melhor, não é aquele negócio, sai da minha casa, você não pertence à minha casa, Jesus, vai de reto, não é assim não. Você está lidando com pessoas doentes. Então, procure um centro, procure uma igreja, pense em Deus, eu vou rezar por você, vou pedir que tenha assistência, vamos trabalhar juntos. Se eu fiz alguma coisa para você numa vida anterior, me perdoe, eu não me lembro, eu estou tentando uma nova existência, eu estou tentando acertar dessa vez, você está vendo que eu estou me esforçando. Às vezes eu não consigo, mas eu estou lutando tanto para ser uma pessoa melhor. Eu não lembro o que eu fiz para você, mas nós vamos resgatar tudo que eu fiz para você. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Eu venho junto com você numa outra existência, você vem como meu neto, você vem como meu filho, e nós vamos lutar para acertar. Porque tudo que eu fiz de maldade com você foi por ignorância. Eu não sabia que era esse o caminho. Eu não sabia que eu ia te prejudicar tanto. Eu não sabia que isso era mal. E em vidas anteriores, às vezes, esses espíritos que nós prejudicamos, nos prejudicaram também, porque às vezes essa guerrinha fica em várias existências. Eu te mato nessa, você me mata na outra, eu te mato nessa, você me mata na outra, fica aquele ciclo. Não tem famílias do interior que são assim? Uma família fica matando a outra um tempão? E às vezes a gente renasce na mesma família. Então, na Bíblia tem um lugar que diz assim, primeiro, os inocentes não pagam pelos pecadores, que é um ditado que a minha avó falava sempre. Meu filho, você sabe que os inocentes pagam pelos pecadores. Está na Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, Deus pune a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então eles falam em maldição de família. Não existe maldição de família. E a tradição original no hebraico, a palavra não é correta. A palavra é na. E não é até. Podem conferir a Bíblia em hebraico, pegar a palavra em hebraico e fazer a tradução. Dependendo do tradutor, vocês conseguem o correto. O que quer dizer isso? Deus pune a iniquidade dos pais na segunda e terceira geração. Por quê? Porque aquele ancestral que errou vai para o mundo espiritual, fica um tempo e renasce no grupo familiar na segunda e terceira geração. É a mesma pessoa. Então, aquela pessoa nasce com problemas, não porque o pai fez uma coisa, porque ele é o pai, ele é o avô, ele é o bisavô que renasceu ali. Entendeu? A Bíblia, gente, apesar de todas as confusões que fizeram com ela, e que Jesus não escreveu uma letra porque sabia que eles iam bagunçar tudo, mas a essência das palavras de Jesus traz uma profundidade, uma verdade espiritual, que eu às vezes fico assim, meu Deus, Jesus falou isso, eu nunca percebi. Isso estava lá o tempo todo e as pessoas não enxergam. Então é isso. Influências espirituais existem em vários níveis. Quem tem que nos libertar somos nós mesmos. Nós podemos auxiliar os nossos familiares, os nossos queridos e os nossos amigos com as nossas orações, mas eles também têm que dar um passo. Há casos que demoram meses, há casos que demoram anos e há casos que demoram vidas para que essas influências passem. O próprio Divaldo Franco falou do Máscara de Ferro, que o perseguiu por 40 anos. E muitas vezes ele não sabe nadar e ele acordou no mar com água no pescoço, quase, salvo por Nilson. Ele entrou em transe e ia se afogar no mar. Se não fosse esse amigo, ele teria se afogado. Então vamos estudar a doutrina espírita. Independente da religião que você tenha, não precisa ser espírita.
Mas conheça o Espiritismo. Porque ele vai te explicar que esse mundo é do jeito que tem que ser, que você está no lugar certo. Que os sofrimentos que nós estamos passando são para a gente passar e que tudo é uma ferramenta para nos fazer evoluir. Se nós vamos pegar o limão e fazer uma limonada, é escolha nossa. Eu vou pegar o limão, chupar e fazer cara azeda a vida inteira, é escolha minha também. Toda vez que você tiver uma manifestação na sua casa, não pensa logo que é espírito que derrubou, não. Primeiro procura uma explicação física, tá? A janela estava velha, a panela estava do lado. Só se não tiver explicação, aí você fala, bom, é espiritual. Veio um vento, uma coisa assim. Então, eu não sei se o pessoal que está de casa ouviu, mas ela está falando que ela era evangelizadora e ela sofria uma série de influências para ir para a evangelização. E ela não desistiu e fez o tratamento e esse espírito arrefeceu. Às vezes isso acontece, eles desistem. Mas quando eles são defensores da causa, eles não desistem. Porque nós que trabalhamos na causa espírita, nós somos muito perseguidos por vários espíritos do mal que veem que nós podemos alterar um pouco a tristeza das pessoas e trazer um pouquinho mais de sossego e paz. Então, não vai terminar. Mas isso não pode dar medo para que a gente abandone o trabalho. Porque muito maior é o número de espíritos do bem que nos protege quando a nossa causa é justa. Então a gente vai fraquejar, nós vamos sofrer influências espirituais, mas a gente deve persistir no bem. Muitas pessoas desistem. E a gente respeita tudo isso. É a escolha de cada um. Então para que a gente se afaste ou diminua um pouco as influências espirituais, a gente deve tomar o nosso cuidado. Não é muito prudente desafiar espíritos. Sabe? Porque a gente não sabe a capacidade de cada um. É igual ter um leão dormindo embaixo da árvore. Você fala assim, eu sou humano, eu sou melhor que o leão, vai lá dar um chute no leão. O leão sabe morder, tem um dente maior que você. Você é humano, mas seu dente é menor. Só para terminar, eu não sei se sou eu, ou se é um companheiro, ou se são companheiros que me acompanham, né? E às vezes o espírito consegue nos afetar à distância, mesmo fora. A gente está dentro do centro, mas lá de fora eles conseguem colocar pensamentos na gente. E um dia eu estava fazendo uma palestra em Juiz de Fora e o espírito começou a buzinar na minha cabeça. Papagaio de pirata, papagaio de pirata, papagaio de pirata. Eu, meu Deus do céu, doutor Bezerra de Menezes. Chamei todos os espíritos, estão deixando esse cara aqui e eu tenho que concentrar para falar. E aquela gravação, igual aquela música Garçom que não sai da cabeça da gente, né? Aí eu fui ver que eu era papagaio de pirata. Porque o papagaio de pirata não fica aqui repetindo tudo que o pirata fala. Eu falava de espiritismo, mas eu não sentia espiritismo. Eu não adotava o espiritismo para a minha vida, eu era só um morador. Eu era um papagaio de pirata. E eles deixaram que ele fizesse isso para me ajudar. E ainda hoje essa voz aparece. Não pode ser um mentor, porque, pelo amor de Deus, esse mentor se fala isso comigo. Ele é um mentor, lá, né? Deve ser discípulo de Emmanuel, que Emmanuel também fazia umas coisas com o Chico que eu ficava, meu Deus, né? Eles ficam assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, para de fazer palestra, é inútil, você não vai nunca modificar as pessoas, você vai lá, fala, não muda nada. Isso é constante, tanto no meu trabalho como médico, aqueles pacientes que não querem aderir ao tratamento, como com pessoas difíceis da minha família, essa voz é constante na minha cabeça. Mas isso só tem me fortalecido. Porque eu não vou desistir. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar em coma, fazendo assim com o dedinho, vibrando, orando pela doutrina. Porque eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como médico, vendo todos os sofrimentos do mundo, vendo pessoas boníssimas em sofrimento agudo no hospital, pessoas malvadas, estando bem no mundo, o mundo só fez sentido para mim quando eu aprendi a doutrina espírita. Eu convido a todas as pessoas que aprendam o espiritismo. Não precisa ser espírita, mas aprenda que se você tiver a cabeça aberta, as coisas vão começar a fazer sentido para você. Muito obrigado por estudar com vocês aqui hoje.